Deus no livro de Efésios, no capítulo 10. Obrigado. Capítulo 6, irmão. Não é 10 não, tá só vendo. A de vocês não tem capítulo 10 não, a de vocês? Versículo 10 do capítulo 6. Eu fui direto para o versículo aqui. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Até aqui. Feche seus olhos mais um momento, vamos orar por essa palavra. Senhor, essa é a tua palavra, nós nos submetemos a ela, nós nos submetemos ao ensino do teu Espírito, que o teu Espírito extraia daqui, Jesus, coisas novas, coisas antigas, tesouros que possam ser para nós um marco, tesouros que possam salvar vidas, tesouros que possam curar vidas nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o texto que nós lemos aqui foi direcionado a uma igreja em uma região. O apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja de Éfeso, que era uma região muito peculiar da sua época. Além de ser um grande centro econômico, também tinha muita influência espiritual. Era uma das maiores cidades da sua época, era uma das cidades mais influentes da sua época. E é muito interessante, para você ter noção, em Éfeso existia um templo a Artemis, que era considerado no mundo antigo uma das 7 maravilhas do mundo. Eles também costumavam dar culto ao imperador. Então era uma região de muito paganismo, de muita adoração a outros deuses. E é justamente nesse contexto, justamente para essa região, que o apóstolo Paulo está escrevendo, está dando aqui tesouros preciosos, está direcionando para que a igreja que estava reunida em Efésios pudesse se posicionar de maneira a permanecer firme nesse ambiente espiritualmente pesado. Amém? Tanto que o apóstolo Paulo fica ali durante 3 anos e ele precisa sair dali por causa da resistência e da perseguição religiosa daquela região. Mas eu queria começar aqui pelo começo que nós lemos. Coloca o texto aqui para mim. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Ele começa escrevendo aqui, irmãos, uma palavrinha chamada finalmente. Nós estamos no último capítulo, nós estamos no último trecho dessa carta. Até aqui o apóstolo Paulo tem ensinado muitas coisas preciosas, ele tem ensinado sobre
unidade, ele tem ensinado sobre os deveres conjugais, ele tem ensinado sobre os deveres dos pais, sobre os deveres dos filhos, mas quando chega no final, é como se ele dissesse assim: ufa, agora finalmente, até que enfim, ou seja, eu falei tudo isso para vocês, para chegar até aqui. É isso que essa palavra nos conota. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, tudo aquilo que eu falei foi muito importante, mas o que eu vou falar a partir de agora é fundamental. Tudo que eu falei foi muito bom, mas o que eu vou dizer a partir de agora, irmãos, é essencial para a sobrevivência de vocês. É fundamental. É talvez de tudo o mais importante. É assim que ele encerra que ele inicia o final dessa carta, falando essa palavrinha, finalmente. Ou seja, irmãos, é porque é um conteúdo importante, porque é um conteúdo que precisa da nossa atenção, que precisa da nossa devoção. Amém? E aí, que conteúdo é esse que faz o apóstolo Paulo suspirar e dizer, ainda bem que a gente chegou até aqui? Olha o que ele começa a dizer. Aí ele continua dizendo assim, ó, fortaleçam-se no Senhor. Finalmente eu cheguei aonde eu queria chegar, Mário Marcos. Finalmente, até que enfim eu cheguei naquilo que eu queria realmente falar para vocês. Fortaleçam-se no Senhor. É isso mesmo. Forte. Fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Amém? Vamos repetir isso. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? Então o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, de uma força que não é a nossa própria força. Ele está falando de uma força de ser fortalecido por alguém, ou por uma força maior do que a nossa própria força. Porque, irmãos, de nós mesmos, nós não podemos produzir força nenhuma. Porque a verdade é que nós somos fracos, irmãos. Nós somos fracos espiritualmente, nós somos fracos psicologicamente, nós somos fracos, irmãos. Diante dos reais problemas que nos assolam, se nós formos usar a nossa própria força, nós sempre iremos perder. Quando é que eu perco uma batalha, irmão? Quando eu uso a minha própria força. Maldito o homem que confia no próprio homem. Quando a gente lê isso, a gente acha que a gente está falando do outro só. Não, ele está falando de confiar na sua própria força. Ele está falando de você, irmão. A maioria das vezes que nós caímos, não é quando eu confio no meu irmão. Porque se eu confio no meu irmão e ele me trai, o problema não está comigo, o problema está com ele, que é traidor. A nossa função é acreditar em todo mundo. Agora, se o outro mente para mim, o problema é dele com Deus. Mas a maioria das vezes que nós caímos é quando nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio eu, no eu sei, no eu faço, no eu consigo, no eu sou. É interessante que quando o Senhor se apresenta, quando Moisés pergunta para ele, mas é quem que eu vou dizer que me enviou? Diga que o eu sou. Porque esse verbo não existia em hebraico, irmão. Não tinha como conjugar eu sou. Não existia. Então Deus está se apresentando, eu sou aquele que faz. Não existe outro. Então, todas as vezes que nós confiamos na nossa própria força, nós iremos cair. Porque o nome disso chama-se soberba. O nome disso chama-se orgulho. E não tem sentimento que o Senhor resiste mais contra o sentimento de orgulho. Porque o orgulho, irmãos, é justamente o homem se colocando em um lugar onde ele não tem capacidade de concluir, onde ele não tem capacidade de estar. É por isso que a palavra diz que ele resiste ao soberbo. É como se o homem soberbo, ele se colocasse no lugar de Deus. É justamente o sentimento que a serpente coloca no coração do homem no Éden, quando ela engana o homem dizendo, no dia que você comer, você não vai morrer, você só vai ser semelhante a Deus.
O que ela está fazendo com o homem? Ela está colocando o homem em um lugar onde ele não tem capacidade de estar. Então, existem lugares onde nós não temos capacidade de estar, irmão. Onde nós achamos que podemos, onde nós achamos que fazemos, onde nós achamos que nós somos bons o suficiente. Sabe, uma coisa que me preocupa muito, né? É quando eu estou conversando com alguém e você vai ensinar alguma coisa e a pessoa diz, não, eu sei, eu já dou um passo para trás. E geralmente acontece com os meus filhos. Eles sabem, mas nunca faz. Porque é assim, irmão. Quando eu sei, eu sou ainda muito mais responsabilizado. Porque sei e não faço. Se tu sabe, por que tu não faz, macho? Porque nós não temos capacidade, irmãos, autoridade de estar nesse lugar do eu sei. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, eu tenho como perda, eu abro mão de todas as coisas, de todo o conhecimento, de tudo que eu aprendi. Ele está trilhando esse caminho de humildade. Embora ele fosse um dos homens mais doutos da sua época, mais capacitados, mais estudiosos, ainda assim ele diz assim, ó, eu tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que eu sei, que eu fiz, que eu aprendi, não é nada comparado ao Senhor. Aleluia! Não é nada. Então, irmãos, saia desse lugar e entre. Essa orientação do apóstolo Paulo, ela é um convite. Ela é um convite para nós entrarmos em um lugar de dependência e cuidado profundo, Rogério, por parte do Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, saia, entregue a sua força para mim. Fortaleçam-se no Senhor, porque você não tem força para isso. Você não consegue força em lugar nenhum para isso que você precisa. Para essa batalha, para esse nível de guerra que vocês precisam guerrear, nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos inteligência para suportar. É por isso que ele diz, ó, isso aqui é muito importante que eu vou falar para vocês. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, se nós olharmos para esse texto aqui, e você for traduzir, você vai encontrar 3 palavras, o original aqui vem do grego, você vai encontrar 3 palavrinhas muito preciosas aqui, que é dínamos, kratos e iscos. São as 3 palavras gregas que o apóstolo Paulo usa aqui em um único versículo para falar de tipos de força que ele precisa que nós alcancemos. Então a primeira palavra que ele traduz aqui é fortaleçam-se no Senhor. Essa palavra é dínamos, que foi a palavra que nós usamos para dinamite. E dínamos, irmãos, vem de uma força sobrenatural, vem de uma explosão de poder. Tanto que esse é o efeito que a dinamite faz, sim ou não? Então dínamos está nos falando, irmãos, dessa explosão. É um poder explosivo, é um poder milagroso. É a mesma palavra traduzida lá em Atos capítulo 1, quando Jesus está dizendo assim, ó, e vocês receberão poder, vocês receberão dínamos. É o poder que vem através do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo dínamos, você está recebendo poder, mas esse não é qualquer tipo de poder. Esse aqui é o poder para curar enfermos. Esse aqui é o poder para pregar no poder do Evangelho. Amém? Não é qualquer tipo de poder, irmãos. É uma dinamite que Deus está te dando. É um poder explosivo que tem capacidade de salvar. É o espírito da profecia, da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, que você olha para alguém e Deus te revela aquilo que está no coração e você libera um poder e a pessoa começa a ser aquecida. É o poder que você começa a orar por alguém, a pessoa começa a ser cheia do Espírito, ou começa a receber o Espírito, ou você ora por um enfermo e ele é curado. Esse é o dínamos. Talvez por causa disso é que muitas vezes nós oramos e por sinais, por prodígios e nada acontece, porque nós precisamos fortalecer no Senhor. Nós precisamos do dínamos.
parece que esse dínamos, ele se tornou escasso nos nossos dias. Porque o Senhor, irmãos, Ele não cessou de fazer milagres, Ele não cessou de curar. Mas, se nós olharmos para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, nós somos muito escassos desse poder. E o convite aqui é: fortaleçam-se no Senhor, porque nós precisamos, mais do que nunca, do dínamos de Deus. Quando você está com dor de cabeça, o que você faz, geralmente? Você recorre ao dínamos ou você recorre ao Doflex? O que você faz primeiro? Quando alguém está doente, para onde você vai primeiro? Você vai para um ambiente de oração ou você vai para a UPA? E aí você vai dizer se você precisa se fortalecer na força desse poder. Irmãos, o apóstolo Paulo está dando para essa igreja e consequentemente para nós armas profundas, irmãos. Uma igreja que não se move no dínamos é uma igreja natural. Uma igreja que não se move no dínamos, ela é uma igreja carnal. Ela não consegue discernir espiritualmente as coisas. Ela está sempre querendo resolver na força do braço, porque não tem poder. Se eu não tenho poder, irmãos, que vem do alto, eu vou precisar me apoiar em alguma coisa que vem de baixo. E deixa eu te falar, daqui de baixo não pode vir nada de bom. Daqui não pode vir nada. E nós não podemos fazer nada se do alto nós não recebermos. Não é isso que Jesus faz? Não é isso que Jesus fala? Quando Ele olha para as autoridades, Ele diz: você não poderia fazer nada se do alto você não recebesse. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Muitos de nós estamos procurando na terra aquilo que nós só podemos receber do alto. Nós estamos procurando em uma vida natural aquilo que somente Deus pode nos dar. E por isso nós nos tornamos uma igreja natural, uma igreja fria, uma igreja que não tem revelação, uma igreja que não consegue se mover no espírito da profecia, uma igreja carnal, irmãos. E sabe o que acontece com uma igreja carnal? Ela é uma igreja fraca espiritualmente. Ela não conseguirá resistir às ciladas do diabo, porque nós vamos ver mais adiante, é por isso que ele nos dá essas ferramentas. Ele vai dizer, para que vocês possam resistir. É por isso que o diabo se anda na vida de muita gente, irmão. Porque é uma casa vazia. Sabe aquela casa que é limpa? E aí o espírito imundo sai, e aí ele volta, e ele encontra ela limpa. Mas o problema não é ela estar limpa, o problema é ela estar vazia. Ele encontra ela limpa e vazia. E aí ele não se contenta e traz mais a família dele, a galera dele, a legião dele. Nós precisamos ser cheios desse poder, irmão. Nós precisamos voltar a ansiar, voltar a ser cheios desse poder que aquece corações, irmãos. Desse poder que quebra cadeias, esse poder que aviva você no dia mau, desse poder que te fortalece para você continuar mais um dia. Aleluia! Então essa é a primeira palavra, dínamos. Diga dínamos. A segunda palavra, irmãos, no seu forte, é uma palavrinha chamada kratos. Diga kratos. Essa palavra fala de uma força dominante, né? Ela fala de um poder soberano, majestade, de uma majestade, de um poder para governar. Amém? É de uma autoridade que governa. É esse poder aqui, irmãos, que nos coloca em áreas de influência. Esse poder que nos dá a habilidade de liderar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, para liderar, você não precisa de dínamos, você precisa de kratos. E é justamente esse poder que Salomão, em sua já pré-sabedoria, pede para o Senhor, quando ele diz assim, me pede o que você quiser, eu só quero sabedoria. Ele está dizendo assim, eu só quero kratos. Eu preciso de sabedoria para governar esse povo. Então, para liderar, irmãos, nós precisamos desse poder, que somente o Senhor. Para governar a tua empresa, você que é gerente, ou para liderar o teu DCC, ou a tua igreja, seja qual for a área de influência que o Senhor tenha te colocado, você precisa desse poder, irmãos.
Caso contrário, você vai liderar na sua própria força. Sabe aquele tipo de gente que faz força para liderar e parece que não flui? Não adianta forçar, irmãos, colocar alguém em um lugar de liderança se ele está revestido com esse poder. Você vai fazer muita força. Tem gente que naturalmente flui no Kratos. Não tem aquele tipo de gente que chega num lugar, ele já se torna influente. As pessoas já começam é natural as pessoas se submeterem a ele. Por quê? Porque é natural, irmãos, porque ele já está revestido por esse poder. Mas se você ainda tem dificuldade, você precisa buscar esse poder. Se você está em um lugar de influência, se você quer estar sobre um lugar de autoridade, você precisa buscar o poder do alto. Somente o Kratos, ele irá te dar autoridade, sabedoria e influência para governar. Você está comigo? O primeiro poder que o apóstolo Paulo nos entrega é o dínamos, é um poder sobrenatural. Porque não adianta nada se eu tiver um poder para governar, se eu estiver numa área de influência e eu for uma pessoa natural. Eu vou ser apenas um gestor, eu não vou ser um pastor. Então, quando você está numa área de governo, irmãos, em um lugar de governo, você não é somente um gerente, você se torna um pastor, você só se torna uma pessoa de influência, porque um gestor, ele só cobra resultado, o pai não, ele cuida. É por isso que o apóstolo Paulo, em uma das cartas para Coríntios, ele vai dizer, acho que é 2 Coríntios, capítulo 5, por aí, ele vai dizer assim, ainda que vocês tenham 10.000 tutores, vocês vão ter poucos pais. Ainda que vocês tenham 10.000 mestres, ainda assim vocês têm poucos pais, porque a maioria quer ter influência, quer ser um mentor, quer ensinar, mas não quer ter a responsabilidade de cuidar. Porque um mestre, um mentor, um professor, ele não tem a mesma responsabilidade que um pai tem com o filho. O professor dos teus filhos, a responsabilidade dele, a obrigação dele é estudar aquela lição que ele vai precisar ministrar. Ele não quer saber se o teu filho tomou banho para ir para a escola, se tem lanche na lancheira dele, se o material dele está ok, se a roupa dele está lavada. Ele vai chegar e vai dar a aula dele, vai embora e não quer saber se depois o teu filho tem alguém para buscar ele na escola, se ele vai ter almoço, se ele... Essa é a função de pai. Então, por isso que eu preciso entender esse lugar que o Senhor está nos colocando, irmãos. E nós que estamos aqui, deixa eu te falar uma coisa. Nós que estamos aqui, nós somos chamados para nos mover sobre esse Kratos. Nós somos chamados para influenciar os lugares onde Deus nos coloca. Caso contrário, irmão, não faz sentido nós estarmos aqui. Caso contrário, não faz sentido o Senhor te salvar para depois você viver sua vida natural. É capaz dele te salvar e você morrer e perder a alma no final. Por que Deus nos salva e permite nós vivermos a nossa vida, irmãos? Não faz sentido você ter acesso a essas informações preciosas que nós estamos tendo aqui nessa manhã e você voltar para casa e viver da mesma maneira. Não faz sentido você estar na sua faculdade e ao invés de convidar alguém para vir para a igreja, você ir lá para Bate-Caverna. Bate-Caverna era o barzinho que tinha na frente da minha faculdade. Pelo nome você já vê, né? Na hora do intervalo, acabava a aula, vamos para Bate-Caverna. Eu dizia, vamos para a igreja? Eu vou para o Bate-Caverna se tu for para a igreja. Eu ainda fazia assim, né? Não faz sentido, irmãos, você está em um lugar, em uma posição, um gestor, um gerente, se não for para transformar a vida daqueles funcionários que estão com você. Não é só para ele produzir algo para você enricar. Você precisa ensinar ele sobre gestão, sobre investir em uma casa própria, sobre investir na casa dele. Não faz sentido, irmão, nós estarmos em lugares de influência, se não for para influenciar. Influências que não influenciam. Sabe por que eu comecei a dar cara na rede social, irmão? Não foi para ter seguidor somente, porque eu quero que eles venham para aprender alguma coisa sobre Jesus. Porque eu comecei a ver os nossos filhos sendo influenciado, irmão, por coisas que não faz sentido. Aqueles que têm influenciado na internet, na sua maioria, irmãos, influenciam em coisas que não edificam.
E sabe o que acontece? Eles são a maioria. Eles são a maioria. Porque eu vou falar da minha vida. Não precisa você falar da sua vida, só fala da vida de Deus. Fala da vida do que Deus fez com você. Existe alguém precisando ouvir. Enquanto nós calamos, alguém está falando. Enquanto nós cruzamos os braços, alguém está influenciando. E eu espero, irmãos, que os meus filhos sejam influenciados por mim, ou por alguém melhor do que eu, não por alguém que vai num caminho totalmente contrário àquilo que eu creio. Para isso, nós precisamos entender o Kratos. Todos nós aqui temos obrigação de influenciar pessoas. Se você foi alcançado por Jesus, se você foi alcançado pelo Evangelho que transforma, que cura, você tem obrigação de influenciar pessoas, através de um bom testemunho, através de uma só palavra, amém? Através de um caráter íntegro. Se você não foi alcançado ainda, você talvez não tenha essa responsabilidade ainda, mas se você foi alcançado por Jesus, nós precisamos influenciar. Para isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é no seu forte. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte. Você recebe o dínamos, você é colocado no lugar de influência. E aí você recebe poder. Esse último poder aqui, irmãos, nós falamos de dínamos, nós falamos de Kratos. Esse último poder aqui é iskos. Refere-se à força física. Força do braço mesmo, saúde. Frequentemente é associado à robustez, a vigor, à saúde. É a capacidade de resistir, de suportar algo por meio da força. Aleluia! Porque pensa comigo, você recebe poder, você é colocado num lugar de influência, mas você não tem saúde para isso. Você não se cuida, você não come bem, você não dorme bem. Nós precisamos olhar para o corpo, irmãos, da mesma maneira que nós temos olhado, ou tentado olhar para o espírito. Agora, se a gente não consegue cuidar do espírito, imagina se a gente vai cuidar do corpo. Aliás, se a gente não está cuidando do corpo, imagina se a gente não vai cuidar do espírito. Se a gente não está cuidando daquilo que a gente está vendo se acabar. É como quando a palavra diz, se você não ama aquele que você vê, como é que você vai amar daquilo que você não vê? Se você não está cuidando desse bucho que está crescendo, você vai cuidar do espírito que está morrendo? Fala, Deus, agora diz, tu é macho. Sai daqui, ó, cadê o pastor Fabrício? Tem? Sai daqui, já compra ali umas canetinhas de Monjaro. Cadê a comissão? Não esquece a comissão. Então imagina só, irmãos, Deus libera poder. Quem aqui já experimentou a presença de Deus? Você começa a cair, você começa a ser eletrizado. O coração faz o que, irmão? Ele diminui a frequência ou ele acelera? Ele acelera. Você começa a chorar, você começa a ficar eufórico. Aí imagina só se você tem lá uma artéria toda entupida, Deus vai derramar dínamo, ele vai te matar, moço. Ah, mas eu estou frio, graças a Deus. Se você recebe uma carga espiritual, você morre na mesma hora. Irmãos, muitos homens de Deus abortaram o propósito por não se cuidarem. Eu conheço homens famosos, homens que você lê livros aí. O pai do avivamento de Gales, você sabia que ele só conseguiu fluir ali 3 anos? Ele pegou uma ansiedade, irmão. Ele saiu do púlpito, estuda lá o avivamento de Gales. Ele saiu do púlpito num dia que ele teve uma crise de ansiedade, levaram ele para outro lugar e lá ele ficou e ninguém nunca mais viu. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, o homem não saiu mais, não pregou mais. Estou mentindo? Quem estudou a história já deve ter ouvido isso aí. Porque a sua saúde, ela importa, física. Porque
Irmãos, esse recipiente aqui, que é de barro, a palavra vai dizer, que carrega um tesouro, que é algo muito mais valioso. Então, se é de barro, ele precisa ser cuidado, ele precisa ter zelo, porque se é de barro, significa que ele é frágil. Se ele é frágil, qualquer coisa pode quebrar, qualquer coisa pode afetar. O conteúdo, ele é muito precioso, mas se você não cuida do recipiente, o conteúdo vai se perder. Sabe o que me fez começar a pensar nisso, irmão? Deus precisou bater em mim primeiro. Você olha para mim, você vê assim maguinho, né? Mas a gente brinca lá em casa que eu sou um falso magro, né? Por dentro, por fora é bonitinho demais, mas por dentro. Aí eu fui fazer uns exames e eu vi que o colesterol estava descompensado, né? E essa é uma herança que vem também lá de família, né? E eu comecei a olhar para aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, na mão da minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para uma mulher bonita daquela ali, irmão. Aprecie com moderação. Eu não vou deixar para um caba chegar aí e pegar. Tive tanto trabalho, comprei na planta, a bichinha pesava 50 quilos. Aí alimentei, ensinei a cozinhar. Hoje eu corto até o cabelo, olha só. E aí hoje está só o filé, eu vou deixar aí disponível no mercado. Preciso me cuidar, irmão. Olha para a mulher que Deus te deu aí. Te cuida, irmão. Vigia, varão. Agora olha para o marido que Deus te deu também. Vigia. Esse aí é que está escasso. Esse conteúdo aí é que está escasso no dia de hoje. Então, irmã, se ele cozinha, abraça com ele, mesmo que ele não estenda a toalha no lugar. Cuida dele, irmã. Só tem esse daí, irmã. Perdeu esse aí, não tem mais. Está difícil demais. Aleluia, nós temos que resgatar uns que for para o lado de lá, para ver se vem para o lado daqui. Você tem que pregar o evangelho, porque está difícil. Mas persevere em oração, irmã. Persevere em oração, vai dar certo. Aleluia. Então, irmãos, se nós não cuidamos, nós corremos um sério risco de abortar o plano de Deus para a nossa vida. Eu comecei a olhar para aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, irmãos, é coisa séria. É gente que depende de alguma forma daquilo que Deus colocou em você. É 3 meninos que dependem, uma mulher, pessoas lá em Pindoval, que dependem que vocês carregam. Mas se vocês não se cuidarem, se você não cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, se você não se alimenta bem, quando você estiver tomando uma Coca-Cola, irmão, aquela Coca-Cola bem gelada, depois do galeto que você vai comprar ali, lembra, eita Jesus, eu estou tirando 3, 5, 10 anos a menos do ministério. Nós corremos o risco de abortar tudo o que Deus começou a fazer na nossa vida, por não ser revestido com esse poder. Você entende? Como é muito mais profundo do que você ler apenas um versículo. É por isso que é importante você mergulhar nas Escrituras, irmão, e entender aquilo que de fato o texto está dizendo, culturalmente, biblicamente, porque é muito mais profundo aquilo que ele está falando. Irmão, esse texto, nós estamos só em um versículo, eu ainda nem cheguei no resto. O quão profundo é esse finalmente? Agora sim, eu vou falar de algo que é profundo. A gente está em um versículo que tem aqui umas 6 palavras. Como é profundo. É por isso que ele está dizendo, olha, revistam-se nesse poder, porque não é qualquer poder, irmão. Não adianta eu ser um cara muito ungido e eu não ter saúde para gerir essa unção que Deus me deu. Não adianta eu ter saúde e eu viver de maneira carnal, porque isso vai se tornar vaidade para mim. A academia não pode ser uma vaidade, ela é uma ferramenta de saúde. Você entende? E não adianta, irmãos, eu estar em um lugar de influência se eu não tenho poder para influenciar, se eu não tenho saúde para estar nesse lugar. Então esse poder
É esse combo de poder que o apóstolo Paulo está oferecendo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não é qualquer poder. Não é qualquer tipo de coisa. Amém? Então, irmãos, para de pedir dínamos para Deus, se você não está disposto a buscar uíscos. Para de pedir poder, para de pedir, libera o teu fogo, se você não quer influenciar, estar em lugares de responsabilidade, se você foge de responsabilidade, se você não é voluntário em servir, para de pedir poder. Você precisa pedir o Kratos primeiro. Porque não adianta você ter esse poder e você ser fujão, como Jonas. Você vai acabar na barriga de um peixe. Você vai afundar o barco que você está. Se você não deseja ter responsabilidade, então sai desse lugar. Agora se prepare. Porque sabe por que o apóstolo Paulo libera essas chaves aqui preciosas? Sabe por que nós precisamos desse poder? Olha para o verso 11. Ele vai falar lá no final do verso, no verso 11, ele vai dizer assim, ó: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra quê? Contra as ciladas de quem? Do tinhoso. Contra as ciladas do diabo, irmão. Porque a verdade é que se nós não formos revestidos por esse poder, qualquer investida do diabo nos derruba, irmão. Qualquer seta nos fere. Qualquer ataque te vence. E o que ele está dizendo? Ele está nos revestindo de poder. Ele está dizendo, olha, vistam toda a armadura. Não adianta só o capacete. Não adianta só o escudo. Não adianta só a couraça. Não adianta só o cinturão, as sandálias, a espada. Precisa ser toda. Não adianta só o dínamos. Eu preciso do Kratos. Eu preciso do uíscos. Aí ele vai dizer mais na frente: depois de terem feito tudo, para que vocês resistam ao dia mau, depois de terem feito tudo, depois de terem passado por todo tipo de provação e permanecido, depois de ter vivido todo tipo de prova e vencido. Você entende por que crente passa por muita provação? Você entende por que nós precisamos desse combo de poder, dessa armadura? E sabe uma coisa aqui no verso 11? Deixa aqui, varão. Vistam-se, essa palavra vistam-se, o original dela não é o que você fez hoje ao vir para cá. Você fez o quê? Você se vestiu. Quando chegar em casa, geralmente você vai fazer o quê? Você vai trocar de roupa. Sim ou não? O homem dá aquela cheiradinha que, se não tiver fedendo, ele vai colocar ali no roupas em uso. Ela não está suja demais para ser guardada, né? Ou limpa demais para ser guardada, e nem suja demais para ser lavada, né? Aí ela vai ser colocada lá naquela cadeirinha, roupas em uso. Amor, essa roupa aqui é roupas em uso, amor. Mas por que tu não bota no cesto? Porque é roupas em uso. Ela ainda pode ser usada em uma outra ocasião. Lá não tem não, né, Laís? Tu é diferente. Lá essa é diferente, né, Priscila? É diferente dos outros. Só lá em casa. Pastor Clóvis, cadê ele? Lá não tem roupas de uso, não. Então, irmãos, essa palavra vestir ou revestir, né, em algumas versões vai falar de revestir desse poder. Ela dá a ideia de você entrar em algo de maneira intencional e permanente. Esse é o sentido da palavra original de vestir nesse texto. Então não é simplesmente você coloca a armadura e aí você chega em casa, agora eu vou tirar, né, vou tomar um banho. Não é como uma roupa, irmãos. Esse vestir
toda a armadura de Deus, ele não é como uma roupa que você escolhe qual é a roupa que você quer usar, ou que você escolhe quando quer usar, ou se quer usar. O vestir toda a armadura de Deus é você entrar de maneira intencional e permanente em um estilo de vida que vai sustentar o dia mal. É um estilo de vida que vai fazer você permanecer. Não é, hoje eu vou ser espiritual, mas amanhã. Não é como você vir a um culto, colocar uma roupa de crente, uma Bíblia debaixo do braço, e chegar em casa você tira a armadura, amanhã você é só um funcionário de alguém, ou só o patrão de alguém, ou só o aluno ou o professor de alguém, ou é só alguém. Não, você é alguém que representa alguém maior. Você é alguém que está em uma batalha que é maior do que você pensa, e a única maneira de permanecer diante dessas batalhas é estar revestido com toda a armadura de Deus, de maneira permanente. Eu não escolho quando eu vou ser crente, irmãos. Eu não posso escolher. Eu não posso escolher quando eu vou ser misericordioso. Eu não posso escolher quando eu vou ser justo. É isso que ele está falando aqui, irmão. É vestir toda a armadura de Deus, é colocar e não tirar mais. Amém? É permanecer. Então vamos lá. Olhando aqui para as armaduras do Espírito aqui. Vamos pegar aqui o cinturão da verdade. Quando é que nós precisamos ser verdadeiro? Quando? Quando é que tu precisa ser verdadeiro lá para os teus clientes? O cara chega lá querendo comprar um imóvel, diz, rapaz, esse aqui eu vou precisar dar uma ajustada aqui no discurso. É sempre. Eu não posso escolher quando eu vou ser verdadeiro, irmão. Se eu for verdadeiro aqui eu vou ser prejudicado. Uma vez a gente estava aconselhando um casal aí, e o marido tinha feito besteira, e aí descobrimos, e o cara, você precisa falar a verdade para sua esposa. Se eu falar a verdade, vai acabar meu casamento. Aí, já está acabado, irmão. Teu casamento já está acabado. A verdade, ela não destrói. A verdade, ela restaura. Ela liberta. Conhecereis a verdade, ela libertará você. A mentira não, a mentira mata, escraviza. Então, eu não posso usar o cinturão da verdade somente quando eu sou beneficiado. Somente quando eu quero. Ele é permanente, irmão. Você entende? Agora, o contexto da palavra vestir. Quando é que eu preciso usar a couraça da justiça? Quando é que eu preciso ser justo? É em todo o tempo, irmão. Não é só quando eu quero, ou quando eu acho que deve. Cara, eu vou ser justo com esse cara, mas esse cara é um cara injusto. Não tem a ver com o outro, meu lindo. Olha só. Não tem a ver com o outro. Tem a ver com você. Não tem a ver com fazer o bem somente com quem tem algo para te dar. Saia desse lugar de reciprocidade. Eu só dou se eu recebo. É uma lei, irmão. Se você dá, você vai receber. Talvez não na hora que você está achando o que você quer, ou como você quer. Não tem a ver com o que o outro vai fazer, retribuir. Tem a ver com o que você vai semear. Porque aquilo que o homem semeia, ele ceifa. Então não tem a ver com o outro, irmão. Então, se não tem a ver com o outro, eu preciso entrar nessa armadura e não sair nunca mais. Então, se revestir dessa armadura, é nós termos uma vida constante que revele o Cristo. Amém? Uma vida constante que revele o Cristo. Não é algo que eu sou apenas no domingo pela manhã. Mas depois, nas outras 24 horas, dos outros 6 dias na semana, a gente tira a nossa veste, ninguém sabe quem a gente é, ninguém sabe qual o Deus que a gente serve. Mas por que para a gente caminhar para o fim? Por que eu preciso revestir dessa armadura? Por que o apóstolo Paulo nos orienta a nos revestir com essa armadura? 3 coisas, irmãos, olhando para o texto aqui. Primeira coisa no verso 11.
Vistam toda a armadura de Deus, para quê? Para poderem ficar, o quê? Firmes, contra as ciladas do diabo. Segunda coisa, resistir ao dia mau. Resistir ao dia mau. Terceira coisa, permanecer inabaláveis. São três coisas que ele fala no texto aqui. E é por causa disso que talvez muitos de nós não temos estado firme diante das ciladas do diabo. Se nós não estivermos revestidos com esse poder, irmão, se nós não estivermos vestidos com essa armadura de maneira intencional e permanente, quando chega o dia mau, o que a gente faz? A gente sucumbe. Quando chega o dia mau, a gente não resiste. E deixa eu te falar uma coisa, o dia mau chega para todo mundo. Todos nós teremos aquela noite que nós iremos chorar. Todos nós iremos ter aquele tempo que nós vamos pensar em desistir. Todos nós teremos aquele dia onde nós vamos querer desistir de tudo, acabar com a vida. Sim ou não? É por isso que eu preciso estar revestido desse poder. Porque não é o desejo do Senhor, irmãos, que você caia na cilada do diabo. Não é desejo do Senhor, irmão, que no dia mau você faça como ali a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. É desejo dele que nós permaneçamos inabaláveis, sabe? Talvez você esteja passando por algum desse contexto. Talvez você esteja vivendo um dia mau, né? Talvez você esteja vivendo um tempo mau, vários dias maus há muito tempo, né? Como tem um episódio de The Chosen que Jesus fala para o paralítico lá de Betesda, ele diz: eu estou tendo um dia mau. E você está tendo um dia mau há muito tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja como aquele paralítico, vivendo um dia mau há muito tempo. Jesus está dizendo, não precisa ser assim. Porque até aqui, talvez você tenha usado o seu poder. Talvez você tenha usado a sua sabedoria. Talvez você tenha lutado com a tua força. Você que está ali na CT Transformar. Talvez durante muito tempo vocês lutaram com a força de vocês. Deus está dizendo assim, ó, não é a força de vocês, é a minha força. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos entrar nesse lugar e entender a nossa capacidade. É por isso que a palavra vai dizer, né? É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza, sabe? É quando você chega no limite. Sabe por que muitos de nós precisamos chegar no limite? Porque é só quando você chega no limite do fim do poço você pode olhar para cima. Não tem mais como olhar para baixo. É por isso que muitos de vocês chegaram no fim do poço. Deus permitiu chegar no fim do poço, para que você entenda que você não tem força para viver, se não for a força do Senhor. Então, se você tem orado por alguém, você tem falado para o seu marido que quer vir para a igreja e não vem, para o seu filho que quer vir para a igreja, você tem insistido, e você tem... Entregue a sua força e se revista do poder de Deus. Vai orar, irmão. Vai orar no dínamos. Vai orar na cabeça dele quando estiver dormindo, quando estiver bêbado, quando estiver drogado, aquele parente que você tem lutado para estar aqui. Mas às vezes a gente nem convida o cara para estar aqui, quanto mais orar. Você sabia que pode convidar pessoas para estar aqui ouvindo essa palavra? Você sabia que você pode falar de Jesus para alguém, por onde você passar, no seu dia a dia? Quer ver uma coisa? Quantas vezes você falou desse amor e do que Jesus fez com você para alguém essa semana? Confere aí, vê se você vai dar conta. Você sabia que tem gente que poderia ter morrido essa semana e ido para o inferno porque você não pregou o evangelho? Porque nós somos egoístas. Nós temos a salvação para nós e
enquanto nós estamos aqui, vivendo a nossa vida, Jesus está na rua. Jesus está se revelando para muçulmanos em países perseguidos. Quando nós estamos aqui, tem missionário que você nunca vai ouvir o nome, que está sendo morto por pregar o Evangelho, porque entendeu esse poder, porque entendeu esse estilo de vida. E esse tipo de gente, irmãos, passa longe da cilada do diabo. Esse tipo de gente resiste ao dia mau. Esse tipo de gente permanece inabalável. Sabe por que nós somos uma geração fraca, que não permanece inabalável? Porque nós estamos fora desse contexto. Nós não estamos vestindo a armadura como nós deveríamos. Se eu estou com uma dificuldade, eu me torno espiritual. E aí eu vou para a igreja. E aí eu lembro de Deus. E aí eu lembro que existe uma palavra, eu lembro que existe um Deus que é soberano. Se eu estou bem, eu já acompanhei muita gente assim, irmão. Eu já acompanhei muita gente assim. Casal, então, é dono disso. O cara está na crise do casamento, a mulher vai embora, o cara vai embora. Quem ficou, vira super saiyajin. Domingo a domingo, reunião, aí, pum, Deus restaurou o casamento. Pum. Aí o cara precisa de um emprego, pastor, estou na prova, preciso de um emprego. Pum, dá um emprego. O que acontece? Pum, vai embora. Está na prova, está com Deus. Está bem, está com o diabo. Irmão, é melhor estar na prova com Deus do que bem com o diabo. Amém? Tira uma foto e posta essa frase aí, Mário Max. Melhor estar na prova com Deus, né? Do que bem com o diabo, irmão. Lembra do rico e Lázaro? O rico está de boa, papai. Depois ele vai precisar de quem? De Lázaro. Melhor ser Lázaro agora. Recebe essa palavra motivacional. Você que quer ser rico, é melhor, Deus está te chamando para ser Lázaro. Será que não dá para ser um rico igual Lázaro? Aleluia. Ah, Jesus. Você pode ficar em pé para a gente orar?